Olá, tudo bem, amigos do Centro Espírita Deolindo Alves? Que alegria, mais um dia, a gente poder dividir uma reflexão hoje sobre o capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito. É um tema muito profundo e gostoso de refletir também, para entender, primeiro, qual a mensagem que vem trazer como pobres de espírito. Pobres de espírito, ele vem nos remeter àqueles que têm um grau de humildade muito maior para aprender e para dividir com o outro, para colocar em prática tudo isso, todos os ensinamentos que recebem a vida. E aí ele vem falar o seguinte, sobre a falta de fé. E a fé não está ligada somente à sabedoria, está ligada com o interior de cada um, está ligada no acreditar lá dentro, de ter a humildade de acreditar. Não precisa estar ligado à sabedoria, à inteligência. Não precisa, ela está simplesmente ligada, a fé está ligada a acreditar, independente do grau que você tenha de estudo, mas sim é aquilo que está dentro de você, onde você se abre com a sua humildade para aprender. Gosto sempre de utilizar que nós estamos nesse momento, vivendo essa encarnação, e somos professores e alunos. Sim, professores e alunos o tempo todo. Afinal, vivemos com pessoas que já tiveram várias encarnações, que evoluíram muito, que cresceram muito, e outras menos. Porque essa é a nossa vida, de todos nós. E quando nós estamos aqui com aqueles que evoluíram um pouco menos, é um momento que nós podemos estender a mão para ensinar. E aí somos professores. E no mesmo momento que nós identificamos quantas pessoas a gente percebe que tem um grau de evolução muito maior que o nosso. E nesse momento nós somos alunos. A grande sacada é que nesses dois casos, professor e aluno, é a humildade que nós devemos ter. Enquanto professores, devemos analisar, o quanto nós precisamos ser humildes para compreender a maneira que devo ensinar, respeitando a história do outro. Não importa a história do outro como ela é, não importa o que viveu, simplesmente respeitar a sua história e, com o exemplo, ser professor e ensinar. Ninguém está falando que tem que ir lá e enfiar na cabeça do outro. Não precisa passar a teoria, mas ter a humildade de ensinar com os seus atos. E no momento que nos colocamos alunos, é nos colocar para aprender mesmo. Eu gosto muito de uma música, que é a Tocando em Frente,
E na estrofe que ele fala que hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Então esse muito pouco eu sei é de um grau de humildade de você reconhecer o pouco que você sabe. Porém, o pouco que você sabe, o conhecimento pouco que você sabe, você divide com o outro. Conhecimento é algo que a gente pode passar à vontade para o outro, que não vai sumir o que está com a gente. Não sumirá nunca. Como ele fala, que de muito pouco eu sei ou nada sei, de tão pouco que eu sei, até nada sei. Mas quando eu reconheço esse pouco que eu sei, eu passo a me abrir para aprender um pouco mais. E esse se abrir, cada vez mais as informações chegam, o aprendizado vem. Porque eu estou aberto a aprender. Eu estou aberto a receber as informações e poder passar para frente. Eu sou aluno. E quando eu aprendo, eu estou aprendendo e me colocando na posição do pouco que eu sei. Mas eu não quero aprender e ficar comigo. Eu quero ensinar. Não é esse instrumento só virtual que nós podemos ajudar a refletir. Não adianta nós falarmos e as ações serem diferentes. O importante são as nossas ações, são os nossos exemplos. E às vezes o orgulho vem bater em nossa porta e falar que nós muito sabemos. Ele vem falar assim, olha, está tudo bem, você sabe, você conhece tudo isso. É nesse momento que nós nos fechamos para não aprender mais. Então, o orgulho como maior inimigo da humildade, ele faz esse exercício com a gente. E nós, quando nós olhamos para dentro de nós, reconhecemos o pouco que sabemos, nós reconhecemos o muito que queremos aprender. Essa analogia fica mais ou menos com um pote de água. Quando eu reconheço que eu tenho pouco água nesse pote, é sinal que vai caber mais, que eu poderia colocar mais água. Mas se eu achar que a pouca água que eu tenho já é bastante, não vai entrar mais água, né? Porque eu vou me fechar para isso. Vou colocar uma tampa nesse pote e pronto. Então é essa hora que nós vamos olhar e reconhecer o pouco que eu sei. E aí, estar aberto para receber e dividir com o outro. Importante reconhecer os nossos limites na vida. Reconhecer o que conseguimos e o que não conseguimos. Porém, reconhecer o limite não é travar o seu aprendizado, mas sim é você expandir e reconhecer o grande potencial que eu tenho para aprender. E o aprender não é simplesmente ficar só conosco. Não. Esse aprender é dividir. Às vezes, usando até a tecnologia, ou no bate-papo, no grupo de amigos, mas, acima de tudo, é dividir com o seu exemplo.
E no item 3 do capítulo 7 vem falar, né, que não é dado aos sábios e prudentes todas as informações. E aí vem aquele momento que nós, poxa vida, que nós pensamos, por que não aos sábios e prudentes? Quando nos colocamos como sábios e prudentes, vem aquilo que eu comentei, nós nos fechamos a aprender, temos orgulho de que já sabemos, até questionamos Deus em muitas coisas. Não são esses que conseguirão receber as informações divinas. E nós, em algumas vezes, nos colocamos assim. Então devemos refletir, ter um pouco de cuidado, ou muito cuidado, não pouco, muito, para não se colocar só nessa posição de sábio e prudente e não preciso mais nada. Ao contrário, precisamos ainda mais. Reconhecer esse orgulho de que é sábio é um passo muito grande. E aí, reconhecer esse orgulho é se colocar como uma criança. Quando ela começa a ir para a escola, ela sabe que nada sabe. E ela se abre para o aprendizado lá no primeiro ano, para começar a fazer a primeira letrinha bem redondinha, né? E aquilo que será mostrado às crianças, nós podemos ter essa criança dentro de nós e nos colocarmos nessa posição com muita humildade, com a humildade de uma criança, que quando ela vai na escola, ela olha para a professora como um ídolo, que sabe muita coisa e ensina, e ela está ali para aprender. Esse aprender, ela não para. Passa o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano e vai indo à disposição de aprender. Vai lá na faculdade aprender coisas que não sabe. No mundo material é isso. E nós, interiormente, espiritualmente também é. E assim devemos nos colocar à disposição de aprendizado. Nesse aprendizado, nessa passagem, ele vem em determinado momento falar assim: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E em outra passagem ele diz: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Primeiro, seja o servidor. Entendemos uma diferença aí que às vezes fica, né? Servidor é estar à disposição, se colocar à disposição do próximo. Quando nos colocamos à disposição do próximo e nos colocamos à disposição do aprender com o próximo, nós nos elevaremos. E aí ele fala: quem se humilhar será exaltado. Quem tiver essa humildade interior, humildade sincera, clara, não para os outros verem, mas para eu sentir essa humildade, e assim sendo, eu serei exaltado. Mas se fizer o contrário, será rebaixado, com certeza.
E mais uma vez vamos falar aí dos mistérios ocultos, né? Que são ocultos aos sábios e prudentes. Então, lá no capítulo, no item 7, ele diz: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por os terem revelado aos simples e pequeninos. Fica sempre uma dúvida, mas os simples e pequeninos, os simples de ações de coração, eles se colocam abertos para a mensagem pura passada pelo nosso Pai. Por isso, embora a nossa idade genealógica, né, nós devemos nos colocar como pequenino, para poder receber do fundo do coração estas informações. Os sábios, e os sábios às vezes nós nos colocamos como sábios e que nos fechamos a aprender, também muitas vezes nos colocamos como superiores, até que se comparando a Deus, questionando as leis divinas. Não é questionar para aprender, é questionar, achar que não tem função nenhuma. E não é bem assim. Nós devemos estar à disposição para aprender. Nós não podemos nos colocar como cegos. E cegos na condição de que eu não quero enxergar. Não, não é esse o caminho. O maior cego, como diz o ditado, é aquele que não quer ver. Vamos refletir as vezes que nós não queremos ver e enxergar os ensinamentos que vêm do nosso Pai. Deus é justo, bondoso, caridoso e misericordioso e coloca nas nossas vidas exemplos para nós podermos olhar e aprender. Para que nós possamos olhar o outro e aprender. E ele reconhece que nós, como filhos em evolução, temos o nosso lado de orgulho muito forte, mas ele não desiste de cada um de nós. Ele coloca o tempo todo à disposição para que a gente possa aprender com os exemplos dos outros. Nós que vivemos nesta encarnação, quantas vezes nós valorizamos nossos títulos de riqueza aqui da Terra? E eles não terão função nenhuma. Não terão função nenhuma. Esses títulos, na hora que nós tivermos o nosso desencarne, eles ficarão aqui. O que nós levaremos? A história que nós fizemos. A história que nós escrevemos. E nós, como diz também a música do Tocando em Frente,
somos responsáveis de compor a nossa história. Cada um de nós podemos escrever e compor a nossa história. E lembrar que nós vamos compor a nossa história com o dom de ser feliz. Fica a reflexão, a sugestão para a nossa vida, que nós possamos escrever as nossas histórias de maneira diferente. O capítulo anterior do livro da nossa vida já foi escrito. Não precisa. Olha o próximo capítulo. Escreva a sua história. E seja feliz nessa nova parte da sua história. Eu agradeço a todos, agradeço ao nosso Pai pelo momento, aos nossos amigos espirituais que puderam nos ajudar. E desejo a todos muitas felicidades na vida de cada um. Escreva a sua história e seja feliz. Muito obrigado.